o uso do trigo na alimentação do gado não chega a ser propriamente uma grande novidade, né? Mas, ultimamente, nesses tempos mais recentes, os cientistas que estudam nutrição animal estão oferecendo aos pecuaristas tecnologias novas e variedades criadas especialmente com esta finalidade. E para saber direito e ter perfeito conhecimento dos resultados apresentados pelos rebanhos tratados com o grão, a gente convidou para esticar uma prosa a respeito deste assunto o engenheiro agrônomo Tiago De Pauli, que é gerente de nutrição animal da Biotrigo Genética e vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Não Me Toque, no interior do Rio Grande do Sul. Muito boa noite, Tiago. É uma grande satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua atenção e consideração. Boa noite, Sidney, boa noite, telespectadores. Uma grande honra estar aqui com vocês nessa noite, muito importante, né? Que antecede o nosso evento também, né? Então a gente fica muito feliz em poder compartilhar esses resultados com vocês, né? E a gente conversar um pouquinho sobre o uso da tecnologia trigo na nutrição animal, né? Pois é, Tiago, quais são as principais vantagens de você usar o trigo, né, para a alimentação animal? Então, Sidney, o trigo se tornou uma grande alternativa ao pecuarista, principalmente pela época que ele entra na sua lavoura, né? Na época, no período de inverno, onde geralmente há uma sobra de área, tem muita área em pousio não sendo utilizado, ou seja, não gerando renda, né? E o trigo entra nessa época do ano trazendo uma boa produção, né? Tanto para pastejo, tanto para silagem ou pré-secado, né? E trazendo assim maior rentabilidade ao produtor e maior segurança pela menor dependência do período de verão, aonde o produtor, o pecuarista principalmente, né, ele pode ter mais área disponível para produzir um volume maior de alimento, né, ou também ter a oportunidade de trabalhar com grãos dentro dessa propriedade, né? Então, ou seja, vai produzir muito mais com a mesma área. Então, isso é muito benéfico ao sistema, né? Então, permitindo rotação de cultura, entre outros benefícios que ele pode ter com a utilização aí do trigo para a produção de alimento forrageiro. Ô, Tiago, se for para pastejo direto, quais são os cuidados que o pecuarista deve tomar no manejo dessa plantação? Então, para pastejo, nós temos uma cultivar de genética europeia, um ciclo muito longo, que ela permite uma antecipação na semeadura. Então, a partir de março, aí, primeira quinzena de março, principalmente dessa região da metade do Paraná para baixo. Então, os principais cuidados com ela são o quê? Colocar esse material em área de alta fertilidade, porque ele é um material extremamente responsivo e de alta tecnologia. Então, é para fazer uma lavoura de pasto, Sidney. Então, para ter aquele resultado muito bom para aquele produtor que já maneja muito bem as aveias, maneja muito bem o azevém e quer ainda mais resultado em cima de tecnologia, esse é o material, né? Alguns cuidados específicos quanto à questão pH de solo, né? É um material um pouco mais sensível, né? E principalmente, eu diria que o principal fator é a questão fertilidade, nível de investimento, nível de tecnologia. Então, para realmente, como eu falei antes, trabalhar numa lavoura de pasto, né? Pensar em tirar altos rendimentos, né? E principalmente altíssima qualidade nutricional, aí que ele chega a entregar níveis de proteína bruta aí na faixa de 28 até 30%, né? O que é muito satisfatório. Agora, se a intenção for fazer silagem, Tiago, o roteiro que a gente vai seguir é o mesmo que a gente usa aí para fazer silagem de outras culturas? Exatamente, gente. Tirando a época de semeadura, os procedimentos são os mesmos, né? A silagem, né, vamos dizer, um trigo-grão normal, a nossa tarefa termina no dia da colheita, né? Porém, com a silagem de trigo, ou seja, com o trigo sendo utilizado para silagem, né? A colheita, o ponto de corte, ele é somente 50% das etapas, né, de sucesso dessa lavoura. Então, depende muito também da tecnologia que o produtor vai utilizar nas ferramentas, nas boas práticas de ensilagem, ou seja, cuidar para cortar no ponto de corte certinho,
tamanho de picado, partícula, né? Compactação no silo, vedação, principalmente forma de fornecimento no coxo, né, os animais, né, e que vem trazer aí uma margem de sucesso muito boa, e os produtores vêm tendo muito sucesso com a utilização do trigo e principalmente somando muito como uma grande alternativa, né, como eu falei antes, né. Então, entra numa época do ano onde geralmente tem áreas em pousio e enriquece bastante aí, principalmente aí facilitando, né, os ajustes das dietas nutricionais, principalmente pensando em vacas de alta produção. Agora, como é que a gente faz o pré-secado do trigo, Tiago? Ótima pergunta, Sidney. O pré-secado, ele é feito a partir da fase de emborrachamento, ou seja, um pré-espigamento, quando as espigas estão começando a aparecer, né? Então, isso vai dar mais ou menos entre 60 a 70 dias, né? Então, esse trigo, ele é cortado, né? Ele é deixado espalhado na lavoura, né? Então, até ele chegar a uma umidade, um teor de matéria seca, vamos dizer assim, de 33, 38% de matéria seca. A partir daí é feito, né, a silagem pré-secada, ou seja, enleirado, triturado e ensilado, né, numa trincheira, como silagem normal, ou também ele é enrolado e compactado naquelas bolas, né, com revestidas de plástico, né. Então pode ser utilizado das duas maneiras. Qual que é o benefício disso? Vai ter um altíssimo nível de proteína, qualidade de fibra excepcional, porque nessa fase da planta ela está no maior pico de acúmulo de nutrientes. Né? Então, ou seja, você vai oferecer para os seus animais, né, um alimento de elevadíssimo nível nutricional, né? Então, agregando bastante qualidade e principalmente segurança, né, quanto à questão aí de produção de alimento na propriedade. Em termos de pesquisa de variedades novas aí com a finalidade de alimentação do gado, que novidades a gente tem por aí, Tiago? Então, Sidney, a gente está trazendo aí algumas novidades, a gente vai falar no evento agora de quinta-feira. A Biotrigo, esse segmento de nutrição animal dentro da Biotrigo, que é líder em genética de trigo grão na América Latina, né? Nós temos aí 95, quase 90% de mercado do Brasil, né, de cultivares. A gente está com o mesmo foco para o grão, para a nutrição, ou seja, eu estou muito feliz na função de gestor desse setor, né? Porque a gente vai ter muito produto bom, Sidney, muito produto bom mesmo, superando os produtos que já estão no campo hoje, né? Tanto na linha de silagem, tanto na linha de pastejo. Então a gente vai ter muitas ferramentas, né? Então que vai beneficiar muito o pecuarista, com certeza, né? Então é um segmento de mercado que a Biotrigo acredita muito, investe pesado em tecnologia, em parcerias mundo afora, né? A gente tem parcerias aí em todo o mundo, principalmente Europa, né? Onde a gente busca materiais que atendam a qualidade nutricional. A gente não fica avaliando tanto quanto a questão rendimento de grão, toda essa questão que é avaliada no grão, mas sim a parte nutricional da planta. Então não adianta ela ser a mais bonita, mais sadia, se ela não tem qualidade, né? Para nutrição. Então são materiais selecionados especificamente para esse segmento, né? Então por isso que a gente está tendo aí, vamos dizer assim, esse sucesso com os materiais no campo. Tiago, você tem 20 segundos para dizer quando e como que vai ser feito esse evento que você falou. Perfeito, Sidney. Então, agora, quinta-feira, dia 29, às 19 horas, nós vamos estar realizando nosso primeiro dia de coxo digital Biotrigo Genética. Vai ser um evento muito bacana, no qual o nome dele já diz muito, né? Dia de coxo. Então, a gente vai debater muitos resultados, tanto com a linha Lenox, que é a linha Pastejo, tanto com a linha Energix, né, que são os trigos aí para silagem pré-secado, assim como relembrar posicionamento, boas práticas de ensilagem, né, falar sobre os benefícios, os ganhos com a utilização do trigo, falar das novidades que vem aí, e ao final também a gente vai fazer uma rodada de debate com produtores referência aqui do Rio Grande do Sul e também do Paraná, então que já utilizam os nossos trigos aí há bastante tempo. Muito bom. Queria agradecer demais a sua participação aqui no programa, mandar um abraço para você e dizer que a gente está aqui sempre à disposição, né? E qualquer hora a gente liga aí para prosear mais um pouquinho. Obrigado, abraço, viu, Tiago?